aí, galera, aperta o cinto que vai começar mais um Carona Psi. Eu sou o psicólogo Bruno Ferreira e você é seu motorista hoje. A gente vai falar hoje sobre um tema meio polêmico, que é a cura gay. E é interessante que a primeira coisa que a gente precisa para falar desse assunto é lembrar que, primeiro, a homossexualidade ela não começou agora. Não é uma invenção da Madonna com a Lady Gaga para corromper o mundo, né? Não é uma coisa do demônio também, igual alguns fanáticos falam. What? A gente tem milhares de espécies de animais diferentes que apresentam comportamentos homossexuais. A gente tem relatos de relações homossexuais ao longo de toda a história da humanidade, não somente agora, tá? Então não é uma coisa que começou agora com a ditadura gaysista comunista, tá? E isso precisa ficar claro. E a gente tem um comportamento agressivo e persecutório com relação à homossexualidade, principalmente no meio dos fanáticos religiosos, sobretudo cristãos, infelizmente. A religião do amor, né, que foi criada por Jesus, que acolheu todo tipo de pecador possível, é quem promove perseguições. E o interessante é que essas pessoas se incomodam muito mais com uma sexualidade alheia, uma coisa particular, uma coisa íntima, do que com outras coisas mais graves e perigosas, como crimes. A gente não vê, por exemplo, alguns pastores midiáticos aí falarem com a mesma raiva e força de crimes graves como eles falam de homossexualidade. Parece até uma fixação, né? Uma coisa, eu não sei explicar sem analisar a pessoa, né? Mas é interessante a gente falar disso, pessoal, porque o governo atual ele tem reforçado algumas coisas no intuito de fortalecer homofóbicos e esse discurso homofóbico. Então, essa semana, né, a sinistra da família recebeu no gabinete dela um grupo de ex-gays, isso mesmo, um grupo de ex-gays e psicólogos, ou mais absurdo, psicólogos que são a favor da cura gay. E aí a primeira coisa que a gente precisa falar é que ex-gay não existe, né? Então a gente tem até um ex-gay famoso aqui no Brasil que falou numa entrevista que o diabo tenta ele direto, mas se ele deixou de ser gay, por que existe tentação? Por que ele continua sentindo então desejos homossexuais se ele foi curado? Ou seja, ele não foi curado, né? Então esse discurso de ex-gay, ele tá ligado a fanatismo religioso, tá ligado a lavagem cerebral, manipulação e alienação, que são algumas coisas que andam de mãos dadas nesse mundo fundamentalista. E aí é interessante que então essas pessoas que passam por esse processo, elas geralmente passaram por esses processos de tortura psicológica e estão disfarçando o sofrimento, né? Então a gente vive numa sociedade que exclui e segrega os gays, e algumas pessoas que crescem, sobretudo nesse meio religioso, elas querem fazer parte. Então elas acabam, às vezes, aceitando participar dessas terapias de cura que não fazem o menor sentido, né? Então a gente tem, em países sérios do planeta, várias proibições a esses tipos de terapia de cura gay, reversão de sexualidade, coisas do tipo. Por quê? A gente já sabe que não funciona, né? Então não existe nenhuma fundamentação científica no planeta que justifique ou que fale que é possível fazer cura gay. Não existe.
Então quem fala isso está mentindo ou agindo de má fé. Ou por burrice mesmo, né? Tem alguns que estão nessa última situação. Então é preciso que a gente entenda isso, porque muitas vezes a gente reforça isso, mas é gay porque quer ficar na devassidão. Não, é gay porque faz parte da identidade dele e ele não tem escolha sobre isso. Ninguém deixa de ser gay, assim como você que é hétero não deixa de ser hétero, né? Existe alguma possibilidade de você, homem, machão, hétero, querer ficar com outro homem? Não existe, né? Então, do mesmo jeito que você não vai deixar de ser hétero, a gente não tem como fazer um gay deixar de ser gay. Mas a gente tem como respeitar essas pessoas. A gente tem como agir de maneira amorosa como Jesus agia, né? Então é triste a gente ver pessoas reforçando esse discurso de exclusão, se dizendo cristãs, né? E aí quando a gente vê psicólogos defendendo isso, eu só consigo ver duas coisas: ou ele é um péssimo profissional e ele não sabe porcaria nenhuma da profissão dele, ou ele está agindo de má fé, querendo ganhar dinheiro em cima do sofrimento do outro, tentando forçar algo que não existe. Não existe fundamentação nenhuma para isso. Tanto que o Conselho Federal de Psicologia emitiu uma resolução, e um deputado, que eu sinto vergonha até de falar o nome dele porque ele é do meu estado, quis inclusive derrubar essa resolução que proibia psicólogos de se envolver em terapias de cura gay, porque isso só gera sofrimento. Então a gente tem vários casos relatados na mídia, inclusive, de pessoas que pregaram essa cura gay por tanto tempo e que depois vieram, inclusive, pedir desculpas por ter gerado sofrimento e dor a tanta gente, porque sabe que aquilo não funciona. E você aumenta a dor dessa pessoa, porque aquela terapia obviamente não vai funcionar, porque não existe nada nela que faça ela funcionar. A pessoa não vai ser curada da homossexualidade, ela vai continuar sendo gay, e aí ela vai entrar em depressão e ela pode cometer suicídio e sofrer muito mais do que ela já sofria, porque ela vai achar que ela é tão impura, tão indigna, que Deus não quis nem curá-la, sendo que ela não estava doente para precisar de uma cura. Então uma coisa que a gente precisa entender é que a homossexualidade não é doença, ela existe desde o início da humanidade e ela está aí firme e forte, né? Ninguém conseguiu curar isso, e tanto que de milhares de espécies de animais também têm comportamentos homossexuais. A gente não precisa de aprovação de ninguém. A gente está vivendo uma situação tão aterradora que o pessoal acha que eles têm o direito de aprovar ou não o relacionamento do outro, decidir ou não como o outro vai viver a própria sexualidade, a própria vida individual dele, a vida particular dele. Você só tem que ser contra ou a favor do casamento gay se você tiver sido pedido em casamento por um gay. Se você não foi pedido em casamento por um gay, você não tem que dar palpite sobre isso. Assim como você não vai ensinar para uma mulher o que é feminismo e para um negro o que é racismo, se você não for negro, se você não for mulher. Entende? A gente está vivendo um processo de fundamentalismo religioso tão absurdo que pessoas que deviam estar pregando o amor, a aceitação e a inclusão, como Jesus fez, recebendo todo tipo de pecador que os fariseus odiavam e recusavam e repudiavam, a gente está adotando a postura de fariseu. A gente está adotando a postura de rejeitar, perseguir e excluir quem não pensa ou quem não é igual eu. Isso é absurdo, isso é doentio, é uma obsessão esquisitíssima, essa necessidade de fiscalizar o aparelho excretor do outro. O que o outro faz com a vida dele, o que o outro faz com o órgão sexual dele. Você não tem o direito, você não tem que dar palpite, você não tem o direito de falar nada. Não é a sua vida, cuida da sua. Então, a gente vê esse discurso de cura gay ganhando força de novo, me dá arrepio, porque ninguém está doente para precisar de cura. É por isso que em qualquer lugar decente do planeta que tenham governantes decentes, governantes que sejam pelo menos
inteligentes, ou pelo menos não sejam mau caráter, a gente não tem nenhum tipo de reforço de terapias de cura gay, de perseguição a homossexuais. A gente está vivendo isso no Brasil porque a gente está com essa onda conservadora doentia, essa obsessão do outro que ninguém sabe explicar. Percebe? É horrível isso. Dá medo disso. E mais do que nunca a gente não pode ter medo disso. A gente precisa enfrentar essas pessoas e mostrar que elas são ou mal intencionadas ou burras. E alguns mal informados que acabam se deixando influenciar e se deixando levar. E esses a gente precisa esclarecer. Gay não precisa de cura, porque gay não está doente. Você não deixa de ser gay, assim como você não deixa de ser hétero. Não existe uma ditadura gaysista, não existe um grupo que está tentando converter todo mundo em gay. Não existe, porque não é possível transformar. Assim como a gente não deixa de ser gay, a gente não transforma ninguém em gay. E isso precisa ficar claro para que a gente possa conseguir viver num país mais digno, pelo menos. Que as pessoas que são homossexuais consigam sair na rua sem medo de morrer. Por cidadãos de bem, pessoas que são cristãs. E se acham no direito de matar outras pessoas, de bater, torturar outras pessoas. Então, esses processos de terapia sexual de cura gay nada mais são do que processos de tortura psicológica e até física e processos de alienação, lavagem cerebral. A pessoa ela não deixa de ser gay, tanto é que ela continua sendo tentada, ela continua sentindo desejos. Né? Então, é muito ruim quando a gente vê esse tipo de coisa ganhando força no governo. O governo que devia proteger todos os cidadãos, mas que já deixou claro que ele tem um grupo predileto e que ele só vai proteger esse grupo, infelizmente. E mais do que nunca, nós precisamos enfrentar essas relações e essas situações. A gente não pode deixar ninguém sofrer perseguição e ninguém viver com medo igual está vivendo hoje por causa de um fanático religioso que não consegue se libertar dessa obsessão pelo cu alheio. Tá certo? Obrigado por estar comigo até agora. Deixa um like, se inscreve no canal, marca no sininho para receber atualização de vídeo novo e a gente se vê na próxima semana.